Aula 5. Ciências. Terceiro bimestre. Tema: Movimentos da Lua. Oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre os movimentos da Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra. Ela se move de diferentes maneiras ao mesmo tempo, gira em torno do próprio eixo, orbita a Terra e acompanha a Terra no movimento ao redor do Sol. Esses movimentos ajudam a explicar por que vemos sempre a mesma face da Lua, por que ela pode parecer maior em alguns momentos e por que sua distância em relação à Terra varia. Ao final desta aula, você compreenderá os principais movimentos da Lua e conseguirá comparar cada um deles. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar os movimentos da Lua. Também vai conhecer aspectos culturais e científicos relacionados a esse astro. O principal objetivo é identificar e comparar os movimentos lunares. Entre esses movimentos estão a rotação, a revolução e a translação. Também será importante compreender a rotação sincronizada e as diferenças entre perigeu e apogeu. Para começar, a Lua é sempre igual? Quando observamos a Lua da Terra, ela parece manter sempre a mesma face voltada para nós. Isso pode dar a impressão de que a Lua não gira, mas essa impressão está errada. A Lua realiza diferentes movimentos. A relação entre esses movimentos explica por que vemos sempre o mesmo lado. A parte que observamos da Terra é chamada de lado visível. A outra face é chamada de lado oculto. O lado oculto não é permanentemente escuro, ele também recebe luz solar. A expressão lado oculto significa apenas que essa face não pode ser observada diretamente da Terra. A primeira observação dessa região aconteceu por meio de sondas espaciais. Décadas depois, missões robóticas passaram a explorar com mais detalhes sua superfície e seu subsolo. Essas pesquisas ajudam a reconstruir a história da Lua e a identificar marcas deixadas por antigos impactos de asteroides. Rotação da Lua. A Lua realiza o movimento de rotação. Rotação é o movimento de um astro em torno do próprio eixo. Isso significa que a Lua gira em torno de si mesma. Ela leva aproximadamente 27,3 dias para completar uma rotação. Esse período corresponde a cerca de um mês. A rotação lunar acontece ao mesmo tempo que os outros movimentos da Lua. Portanto, a Lua não fica parada enquanto orbita a Terra. Ela gira em torno de si mesma durante todo o percurso. Revolução da Lua. A Lua também realiza o movimento de revolução. Revolução é o movimento da Lua ao redor da Terra. Esse movimento também dura aproximadamente 27,3 dias. A duração da revolução é praticamente igual à duração da rotação. Essa igualdade é muito importante. Ela produz um fenômeno chamado rotação sincronizada. A órbita da Lua ao redor da Terra é elíptica. Isso significa que ela não possui a forma de um círculo perfeito. Por esse motivo, a distância entre a Terra e a Lua varia durante a revolução. Rotação sincronizada. A rotação sincronizada acontece porque o tempo de rotação da Lua é igual ao tempo de sua revolução ao redor da Terra. Enquanto a Lua completa uma volta ao redor da Terra, ela também completa uma volta em torno do próprio eixo. Como esses dois movimentos possuem a mesma duração, a mesma face permanece voltada para o nosso planeta. Esse é o motivo pelo qual vemos sempre o lado visível da Lua. A rotação sincronizada não significa que a Lua não gira. Na verdade, é justamente porque ela gira no mesmo ritmo em que orbita a Terra que a mesma face continua voltada para nós. A outra face é chamada de lado oculto. Ela foi observada pela primeira vez em 1959 com o envio de sondas espaciais. Uma sonda espacial é uma nave robótica não tripulada. Ela é enviada ao espaço para coletar informações sobre corpos celestes e transmitir esses dados para a Terra. Translação da Lua. A Lua também realiza o movimento de translação. Neste material, translação é o movimento conjunto da Terra e da Lua ao redor do Sol. Esse percurso dura aproximadamente um ano. Enquanto a Lua gira em torno de si mesma e orbita a Terra, todo o sistema Terra-Lua se desloca ao redor do Sol. Portanto, os movimentos não acontecem isoladamente. A rotação, a revolução e a translação ocorrem simultaneamente. Isso mostra que a Lua faz parte de um sistema de movimentos relacionados. Comparação entre os movimentos da Lua. A rotação acontece quando a Lua gira em torno do próprio eixo. Esse movimento dura aproximadamente 27,3 dias. A revolução acontece quando a Lua orbita a Terra. Esse movimento também dura aproximadamente 27,3 dias. A igualdade entre esses dois períodos produz a rotação sincronizada. A translação acontece quando a Lua acompanha a Terra no movimento ao redor do Sol.
Esse percurso dura aproximadamente um ano. Assim, cada movimento possui uma referência diferente. Na rotação, a referência é o próprio eixo da Lua. Na revolução, a referência é a Terra. Na translação, a referência é o Sol. A face visível da Lua. A partir da Terra, vemos sempre o mesmo lado da Lua. O fenômeno responsável por isso é a rotação sincronizada. A translação não explica diretamente esse fenômeno. A translação corresponde ao movimento conjunto da Terra e da Lua ao redor do Sol. Já a rotação sincronizada resulta da igualdade entre o período de rotação e o período de revolução da Lua. Por isso, a mesma face lunar permanece voltada para a Terra. A órbita lunar. A Lua gira ao redor da Terra em uma órbita elíptica. Por causa dessa forma, ela não permanece sempre à mesma distância do nosso planeta. Em alguns momentos, fica mais próxima. Em outros, fica mais distante. Essa variação de distância altera levemente o tamanho aparente da Lua quando ela é observada da Terra. Os dois pontos mais importantes dessa órbita são o perigeu e o apogeu. O perigeu. O perigeu é o ponto da órbita em que a Lua está mais próxima da Terra. Nesse momento, a distância é de aproximadamente 363.300 quilômetros. Quando a Lua cheia ocorre perto do perigeu, ela pode parecer um pouco maior e mais brilhante no céu. Esse fenômeno é conhecido popularmente como superlua. A Lua não aumenta de tamanho de verdade, o que muda é sua distância em relação à Terra. Por estar mais próxima, seu tamanho aparente fica ligeiramente maior. O apogeu. O apogeu é o ponto da órbita em que a Lua está mais distante da Terra. Nesse momento, a distância é de aproximadamente 405.500 quilômetros. Quando a Lua está próxima do apogeu, ela pode parecer um pouco menor no céu. Esse efeito pode ser chamado de microlua. Assim como na superlua, o tamanho real da Lua não muda. A diferença está na distância entre a Lua e a Terra. Quanto maior a distância, menor será seu tamanho aparente para um observador na Terra. A Lua nem sempre parece igual. A Lua pode parecer maior em alguns momentos, porque sua órbita é elíptica. Durante a revolução, a distância entre a Lua e a Terra varia. Quando a Lua está próxima do perigeu, ela se encontra mais perto do nosso planeta. Nessa posição, pode parecer maior e mais brilhante. Esse efeito não acontece o tempo todo, porque a Lua continua se deslocando em sua órbita. Em outros momentos, ela fica mais distante da Terra. Quando se aproxima do apogeu, seu tamanho aparente diminui. Portanto, a mudança está relacionada à distância, e não a uma alteração real no tamanho da Lua. Aspectos científicos sobre a Lua. O estudo da Lua depende da observação e do uso de tecnologias. Durante muito tempo, apenas o lado visível podia ser observado diretamente da Terra. Com o desenvolvimento de sondas espaciais, o lado oculto também passou a ser estudado. Essas missões permitem investigar a superfície, o subsolo, as crateras e os materiais presentes na Lua. Também ajudam a identificar vestígios de impactos antigos. Essas informações contribuem para compreender a formação e a história do nosso satélite natural. Aspectos culturais sobre a Lua. A Lua também possui grande importância cultural. Diferentes povos observaram seus movimentos e suas mudanças aparentes ao longo do tempo. Essas observações foram usadas para organizar calendários, marcar períodos e construir narrativas. Em muitas culturas, a Lua aparece em histórias, mitos, rituais e formas de interpretar a natureza. Assim, ela pode ser estudada tanto como corpo celeste quanto como parte da história e da cultura humana. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou os principais movimentos da Lua. A rotação é um movimento que a Lua realiza em torno do próprio eixo. A revolução é um movimento que ela realiza ao redor da Terra. A translação é um movimento conjunto da Terra e da Lua ao redor do Sol. A rotação e a revolução duram aproximadamente 27,3 dias. Como esses períodos são iguais, ocorre a rotação sincronizada. Esse fenômeno faz com que a mesma face da Lua permaneça voltada para a Terra. A órbita lunar é elíptica, por isso a distância entre a Lua e a Terra varia. O perigeu é o ponto em que a Lua está mais próxima da Terra. O apogeu é o ponto em que ela está mais distante. Quando a Lua cheia acontece próxima do perigeu, ela pode parecer maior e mais brilhante. Esse fenômeno é chamado de superlua. Quando ela está próxima do apogeu, pode parecer um pouco menor. Este efeito pode ser chamado de microlua. Agora, revise as ideias principais. Quais são os 3 principais movimentos da Lua? O que acontece durante a rotação lunar? O que acontece durante a revolução lunar? Por que vemos sempre a mesma face da Lua?
O que são o perigeu e o apogeu? Por que a Lua pode parecer maior em alguns momentos? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!